Você já ouviu falar na medicina integrativa? Pode ser que você tenha essa dúvida. O que é essa tal de medicina integrativa? Muito prazer, eu sou Jaqueline, sou médica integrativa e estou aqui para te explicar o que é essa tal de medicina integrativa. Eu costumo dizer que a medicina integrativa é a medicina da saúde. A gente tem muitos excessos que hoje acabam nos fazendo adoecer. Ao longo da sua vida, provavelmente você tenha aprendido que você é saudável, 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 e depois de um tempo você fica doente. E na verdade, não é bem isso que acontece. O que acontece é que a gente vive exposto a toxinas, a uma vida muito atribulada, estresse, uma série de coisas. Dorme mal, se alimenta mal, às vezes não faz o exercício às vezes da forma incorreta. E tudo isso acaba fazendo com que a gente vá acumulando uma série de problemas que, num dado momento, vira uma doença. Então, a medicina integrativa, ela vem um pouquinho antes da doença acontecer. Ela é o que eu chamo de medicina da saúde. A gente vai olhar para a tua saúde como um todo. Não vai separar. A cabeça um médico cuida, o estômago o outro cuida, o coração o outro cuida. Não, a gente vai conectar tudo isso, ajustar o que precisa ser ajustado, hormônios, vitaminas, ritmo dia e noite, e estresse. O estresse é uma causa muito comum de doenças hoje em dia. E quanto mais cedo a gente olha para isso, a gente regula isso, maiores as chances de você evitar que uma doença aconteça no futuro. Então, a medicina integrativa, ela tem um olhar mais integral, ela olha para você como um todo. Ah, mas a medicina tradicional também não olha? De uma certa forma, olha também. Só que a medicina tradicional foi treinada para olhar para a doença. Então, a hora que você está doente, você utiliza a medicina tradicional. Eu trabalhei muito tempo dentro da UTI, então com doentes muito graves. E sim, salvei muita gente com remédio, com todas essas terapias da medicina tradicional. Só que a doença já tinha acontecido. A grande oportunidade que a medicina integrativa traz é integrar todas as possibilidades de tratamento. Você pode usar um remédio para um tratamento, mas muitas vezes o que te levou, por exemplo, a uma depressão, o que te levou a um diabetes, o que te levou a uma pressão alta, não vai ser resolvido com o remédio. O remédio é um paliativo, enquanto a gente ajusta as outras questões. Ajusta o hábito de vida, ajusta a alimentação, reduz algumas questões hormonais, ajusta, né? É muito comum a insulina, por exemplo, estar aumentada nessa questão no pré-diabetes e muitas vezes a gente não olha para isso. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer antes de uma doença acontecer. Talvez você já tenha ouvido falar que a genética é responsável pela doença. E talvez você até pense isso. Ah, minha mãe era diabética, a minha avó tinha pressão alta, meu pai infartou, então eu já sei que eu vou infartar. E na verdade a gente já sabe que o que está lá no teu DNA responde somente por 20% do risco de você adoecer. E o resto? O resto são hábitos. O resto é suplementação. O resto é controle do estresse. Então, existe muita coisa que a gente pode fazer antes de uma doença acontecer. Eu costumo dizer que a medicina integrativa, ela te empodera. Na verdade, ela te dá autonomia para que você faça as melhores escolhas. E como é que a gente faz as melhores escolhas? A gente precisa ter conhecimento. Né? Você sabe realmente o que é melhor para a sua saúde? Você sabe realmente como que você precisa comer para evitar que você tenha picos de insulina e isso no futuro possa resultar num diabetes, possa resultar num Alzheimer, por exemplo? Então a medicina integrativa ela vem antes da doença acontecer e ela ajusta o que está errado no seu organismo para que você possa ter uma vida plena, para que você evite que as doenças aconteçam ou controle as doenças que você tem, né? Não é só o remédio que vai controlar. Existe todo um terreno biológico que precisa ser corrigido e ajustado. E é uma coisa interessante, né? Quando eu trabalhava dentro da UTI, me chamava muito a atenção a forma como a gente tirava a autonomia do paciente. Claro, o paciente está sedado, está dormindo, a família fica longe, é uma coisa bastante complexa, né? Mas é uma condição de saúde muito grave e que precisa, às vezes, dessa atitude. Mas por que que a pessoa normal, como eu, como você, não tem o direito de saber o que é o melhor para a sua saúde? Então,
Aqui nesse canal, a minha proposta é exatamente essa, que você entenda o que é melhor para a sua saúde, que você aprenda o que você pode fazer para evitar que as doenças aconteçam, para controlar e para ter mais autonomia, para fazer as escolhas certas. Opa, eu fumo, ok. Eu sei dos riscos? Sei. Então a escolha é minha, ok, tá tudo certo. Então é muito importante você ter essa autonomia, para mim faz muito sentido. E é aí que a medicina integrativa entra. Uma outra pergunta que é muito comum é: a medicina integrativa é reconhecida? E aí eu tenho um conceito para te trazer. Depende do que você pensa que é reconhecido. Se você considerar que existem mais de 26 práticas integrativas complementares de saúde que já são reconhecidas pelo SUS, a gente pode dizer que a medicina integrativa é reconhecida. Se você considerar o Conselho Federal de Medicina, não existe ainda uma especialidade que esteja escrito medicina integrativa. Então, tudo é uma questão de conceitos. Existe evidência científica suficiente sobre muitas práticas integrativas que dão resultado para os pacientes. Então, é só uma questão de nomenclatura. A medicina integrativa é reconhecida, sim. Segunda coisa muito importante é a história do ensino médico no Brasil. Talvez você nunca tenha ouvido falar nisso. O que acontece? Muito antes de 1970, a medicina trabalhava com essas terapias alternativas, essas terapias integrativas, medicina ayurveda, acupuntura, fitoterapia, todas essas coisas também faziam parte do ensino médico. Só que um dado cidadão, Rothschild, talvez você já tenha ouvido falar nesse sobrenome, um sobrenome muito famoso, lá por volta de 1970, resolveu patrocinar o ensino médico no Brasil. Olha que legal! Só que, em troca desse patrocínio dos currículos médicos do ensino médico de todo o Brasil, ele resolveu determinar o que os médicos deveriam aprender. E olha que interessante, esse mesmo nome está associado a muitas farmacêuticas que existem no mundo. Será que esse é o motivo pelo qual o ensino médico só prioriza o uso de medicamentos? E aí eu vou te dizer, eu não sou contra o uso de medicamento, não. Tem muitas vezes, e já salvei muita gente usando medicamento. O grande problema é a gente acreditar que é só o medicamento que vai ser um milagre na vida da pessoa, né? A pessoa não precisa fazer nada, é só tomar o remedinho que vai resolver. Ah, tomou um remédio, resolveu o problema? Não. Ah, então toma mais um remédio. E a gente vai empilhando uma série de remédios, sem mudar hábitos, sem melhorar o estresse, sem ajustar consumo, alimentação, sem fazer exercício. Então, o que a gente precisa é alinhar essas coisas. Muitas vezes eu tenho muitos pacientes que, sim, utilizam remédio, mas além do remédio, a gente faz as reposições que precisam ser feitas para que ele possa ter uma vida plena. Então, o que você acha? Medicina integrativa é charlatanismo ou não? Eu acredito muito na medicina integrativa, do mesmo jeito que eu acredito no empoderamento das pessoas, no protagonismo das pessoas. Não é o médico, não é a farmácia, não é o convênio que tem que saber o que é melhor para a sua saúde. É você. Então, o único jeito de você saber o que é melhor para a sua saúde é você ter o conhecimento. Então, a proposta aqui desse canal é exatamente isso: trazer para você a clareza do que é verdadeiramente ter saúde. Ter saúde não é esperar uma doença acontecer. E muitas vezes a gente faz isso, né? Não faz grande coisa e faz lá seu check-up e tal, né? Mas a quem serve o check-up? O que acontece quando você faz o check-up? Você faz o check-up e o que é que o médico fala para você normalmente? Tá tudo bem. O ano que vem você faz o check-up de novo. E o ano que vem você faz o check-up de novo. E aí, a hora que aparecer uma doença, a gente faz alguma coisa. Então, medicina integrativa não é charlatanismo. Picareta e charlatão tem em todo lugar. E é importante, sim, você ser orientado por bons profissionais, mas também você buscar a informação correta para que você possa ter acesso aos melhores tratamentos. É isso que eu desejo para você. Para quem é a medicina integrativa, né? Muito antes de uma doença acontecer, o seu corpo dá sinais. Então, se você tem dificuldade de dormir, se você tem dores no corpo, enxaqueca frequente, mulher às vezes tem endometriose, está muito cansada, indisposta, acorda, mesmo tendo dormido uma boa noite de sono, acorda cansada, indisposta,
procrastina muitas vezes achando que é só um fator psicológico e muitas vezes não é, existe uma alteração do seu organismo que precisa ser ajustada para que você pare de procrastinar. A medicina integrativa é para que você possa viver a sua melhor versão, equilibrar tudo que não está certo nesse mundo doido que a gente vive, estressante, cheio de problema, mas buscar para que você tenha uma vida plena, cheia de energia, disposição e performance. Então, a medicina integrativa é para todas as pessoas que querem ser protagonistas da sua saúde. Essa é a proposta da medicina integrativa. Que você tenha o controle do que está acontecendo com a sua saúde. Eu vou ficando por aqui. Agradeço e desejo que tenha esclarecido para você o que é a tal da medicina integrativa.